Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos iniciar aí a resolução aí do nosso LDA, do nosso conteúdo de eletrólise ígnea e aquosa, tá? Posteriormente também será liberado o LDA sobre os aspectos quantitativos, né, desse mesmo conteúdo. Bom, vamos dar início então. O exercício 1, ele fala assim, né? A eletrólise é um processo químico de grande importância para a química em geral, pois possibilita a produção de metais puros, de não metais, além de outros produtos, como solda cáustica e água oxigenada. Sob o processo eletrolítico, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A eletrólise converte energia elétrica em energia química num processo não espontâneo de oxirredução. Bom, a gente vai ter sim a conversão de energia elétrica em energia química, né? E esse processo ele é não espontâneo porque você tem que fornecer energia para ele. Do contrário, sendo um espontâneo, nós teríamos energia química formando energia elétrica. Por isso, essa alternativa está correta. A eletrólise ocorre em células ou cubas eletrolíticas a partir de uma fonte externa de energia elétrica. Também está correta, né? Você vai aplicar uma fonte de corrente elétrica, essa corrente elétrica vai fazer a eletrólise nos componentes aí de interesse, tá? Na eletrólise, o cátodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Essa é uma parte da química que pode ser um pouco confusa, né? Porque ele fala que o cátodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. O cátodo que a gente está acostumado é o eletrodo onde ocorre o que a gente tinha o polo positivo, né? E sendo o polo positivo, ele está recebendo elétrons, então é onde ocorre a redução, tá? Só que na eletrólise, o cátodo ele se torna um eletrodo negativo. E aí vocês podem confundir isso achando que no cátodo, por ele ser um eletrodo negativo, ele vai estar ocorrendo a oxidação, mas nesse caso não, tá? Ele é o eletrodo negativo porque ele está o fluxo de elétrons é o contrário, né? Está saindo elétrons do cátodo indo em direção ao ânodo na eletrólise, só que vai ocorrer aqui a redução da espécie de interesse nele, tá? Então, ele permanece ainda ocorrendo a redução no cátodo, por isso que está errado. No ânodo, eletrodo negativo, ocorre a oxidação. Na eletrólise, o ânodo é onde ocorre a oxidação, realmente, tá? Só que ele se torna um eletrodo positivo, então tá errado. E na eletrólise, os elétrons se movem do terminal positivo, cátodo, para o negativo ânodo. Bom, como eu já expliquei anteriormente, né? Na eletrólise, o fluxo de elétrons se inverte, tá? Porque você está fornecendo energia elétrica. Então, cátodo se torna o eletrodo negativo e o ânodo se torna o eletrodo positivo. Por isso que essa daqui também está errada. O alumínio, em virtude das suas propriedades, boa resistência à corrosão, baixa densidade e elevada resistência mecânica, é um metal muito utilizado em vários setores da sociedade, como na construção civil, nos meios de transporte, na eletroeletrônica, nas indústrias petroquímica e metalúrgica. Porém, esse metal não é encontrado na natureza em sua fonte elementar, que é o alumínio sólido no caso, né? Apenas combinado com outros elementos que juntam formam minérios, pedra. Industrialmente, o alumínio metálico é obtido pela eletrólise ígnea da alumínio, que é o óxido de alumínio. Para esse processo eletrolítico, relacione corretamente as equações com as suas respectivas etapas. Então vamos lá, ó. Essa primeira equação aqui, nós temos o quê? O alumínio sólido indo para alumínio líquido, tá? E oxigênio líquido, ó, Al2O3, que é o óxido de alumínio, virando líquido. Só que aqui a gente tem uma dissociação, né? Observem que ele era Al2O3 e aqui nós temos Al3+, e O2-. Então dissociou, tá? Mas as cargas permaneceram. Observem isso, as cargas permaneceram, então só dissociou, tá? Só que essa dissociação, ela ocorreu por meio de uma fusão. Então aqui
nós temos o 1, tá? Uma dissociação por fusão. No 3, no 2, desculpa, já estou pulando do 1 para o 3, tá? No 2, nós temos aqui um processo que o O2 está indo para 3 O2 negativo, quando eu falo aqui, tá? Porque vocês podem dar uma confundida, mais 12 elétrons, tá? Esse processo daqui, ó, nós estamos tendo o quê? Uma oxidação, tá? Se é uma oxidação, como é um processo eletrolítico, ele vai ser uma semi-reação no ânodo, beleza? É uma semi-reação anódica. Professor, por que ele está oxidando? Observe que ele está liberando 12 elétrons, né? Então esse oxigênio está perdendo elétrons, tá bom? Bom, agora sim, a terceira, né? Nós temos o alumínio sólido mais 12 elétrons indo para alumínio líquido, desculpa. Nós temos alumínio líquido mais 12 elétrons indo para alumínio sólido. O que está acontecendo aqui? Nós estamos reduzindo o alumínio. Portanto, nós temos uma semi-reação catódica, tá? Porque é no cátodo onde ocorre a redução. E ó, no 2, dois alumínios, 2Al2O3 sólido, mediante aquecimento. Eu já falei para vocês que esse sinalzinho aqui, ó, é aquecimento, significa um aquecimento, uma etapa de aquecimento. 4 alumínios sólidos e 3 oxigênios, 3 oxigênios gasosos, tá? Se você juntar tudo isso aqui é a equação global de todo mundo aqui, tá? Portanto, 4. Certo, pessoal? Próximo exercício. O potássio, 7 elemento químico mais abundante na crosta terrestre, foi o primeiro metal isolado por eletrólise. A maior parte do potássio está presente em minerais que são insolúveis em água, o que dificulta a produção do metal puro a partir deles, tá? Comercialmente, pode ser obtido pela eletrólise de sais fundidos. Então ele pede, represente as equações envolvidas na eletrólise ígnea do cloreto de potássio. Vamos apresentar essas reações. Então, primeiro, a gente vai ter aqui uma dissociação por fusão, tá? Então a gente vai colocar ele mediante aquecimento, tá? E aí você vai fundir o sal de interesse e dissociá-lo por fusão. Após isso, nós vamos ter uma semi-reação catódica. A semi-reação no cátodo é onde ocorre a redução. Ele reduzindo, ele vai para potássio sólido. A semi-reação anódica, o cloreto aqui, ó, ele vai ser oxidado, tá? E aí ele se torna Cl2. E a equação global é essa daqui, ó, tá? A soma dessa equação aqui. Essa dissociação por fusão, você ignora, inclusive, é fácil de saber o que ignora, por quê? Potássio corta com potássio, cloro corta com cloro, tá? E elétron corta com elétron, tá? Só o que sobra é isso aqui. Beleza? Basicamente, a gente viu bastante desse tipo de equação química lá em termoquímica, né? E aí a gente está trazendo agora para eletrólise. O exercício 4, a eletrólise é uma reação química não espontânea de oxirredução provocada pela passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido, tá? Que é a eletrólise ígnea, ou em uma solução aquosa de um eletrólito, eletrólise aquosa. O processo eletroquímico ígneo é amplamente utilizado na obtenção de alumínio a partir da alumina, que é fundida em presença da criolita, para diminuir seu ponto de fusão. A respeito desse processo de eletrólise ígnea, é incorreto afirmar que, ou seja, ele está querendo saber o que é incorreto. Então vamos lá. A equação global do processo de obtenção do alumínio é 2Al2O3, 4Al sólido mais 3O2. Professor, eu tenho que saber isso memorizado? Não. Né? Você tem que saber fazer a reação para chegar aqui nesse processo, aqui nesse final. Tá? Então você vai usar seus conhecimentos aí de reação química. Você pode ir numa tabela, por exemplo, de potenciais de redução. Aí você vai pegar o potencial a reação de redução do alumínio,
a reação de redução do O3, você tem que saber que na eletrólise ígnea você inicia o processo com uma fusão desse sal, então você vai ter a dissociação desse sal, né, por fusão, você vai fundir esse sal, vai dissociar, e aí a partir da dissociação você pega na tabela de potencial de redução as reações de redução dos dois componentes, que é o Al e o oxigênio, alumínio e oxigênio, íon, né, na forma iônica, e aí você consegue montar a reação global. Óbvio que aqui, como a gente já tinha resolvido o exercício 2, né, então a gente já sabe que isso aqui está certo, beleza? A semi-reação é Al3+, mais 3 elétrons e formando alumínio sólido. Ocorre no cátodo da célula eletrolítica. Bom, o que a gente está vendo aqui é um processo de redução, né? Ele está na forma iônica, indo para a sua forma sólida. Eu já falei para vocês que esse zero aqui em cima indica justamente isso, né? O metal na sua forma sólida, tá? E ocorre, então, no cátodo da célula eletrolítica. Então, essa alternativa está correta. No ânodo, ocorre o processo de redução? Não. No ânodo vai ocorrer o processo de oxidação. Né? Nós vimos que em processos eletrolíticos, né? De eletrólise, nós temos no ânodo a inversão, né? No ânodo vai ocorrer a oxidação, no cátodo a redução, a única coisa que inverte são as cargas, né? Que aqui o ânodo vira carga positiva e o cátodo vira carga negativa. Há um elevado consumo de energia para a realização desse processo. Sim, utiliza-se muita energia justamente por ser um processo não espontâneo. E os eletrodos mais utilizados são grafito e platina. Sim, esses eletrodos são os mais utilizados justamente pela não reatividade deles, tá? Grafita e a platina não reagem com o material de interesse, tá? E tem também altos potenciais de redução, então eles não acabam não interagindo, beleza? Bom, acabou isso aqui. O exercício 5, a preparação industrial da soda cáustica NaOH, ela ocorre pela eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa. Então, em relação a esse processo eletrolítico, responda. Qual que é a semi-reação catódica? Bom, esse processo, como ele está falando aqui que é a eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa, então nós temos que lembrar dois fatos importantes. Eu vou colocar aqui da dissociação do NaCl em água e a própria autoionização da água, né? E a gente sabe que no cátodo vai ocorrer a redução, no ânodo vai ocorrer a oxidação, tá? Quando nós estamos falando em redução, nós vamos comparar o Na com H+. Aí lá naquela tabelinha de prioridade que vai aparecer aqui no canto da tela, tá? Você vai ver que a prioridade do H+ é maior do que o sódio, tá? Na semi-reação catódica, o H+ vai reduzir em detrimento ao sódio, tá? Então, quem vai estar sendo reduzido vai ser o H+. O sódio vai permanecer em solução. Então, a semi-reação catódica é essa. 2H+ mais 2 elétrons indo para H2. Uma reação de redução, tá? E qual que é a semi-reação anódica? A semi-reação anódica, você vai olhar a parte de baixo da tabelinha e vocês vão ver que o OH- tem menos prioridade do que o Cl-. Quem vai estar oxidando é o íon cloreto, ele vai estar oxidando, formando Cl2. Tá? E aí, qual que é a equação global dessa eletrólise? A equação global dessa eletrólise é essa daí, ó. 2NaCl mais H2O, ele vai em solução Na+, 2OH-, H2 e Cl2. Tá? Observem que o H2 e o Cl2 estão, respectivamente, na sua forma reduzida e oxidada, tá? Formando gás hidrogênio, gás cloro. Quem vai ficar em solução? Na e OH, 2Na+, e 2OH-, tá? Fazendo com que a solução aqui fique básica devido à presença do hidróxido de sódio na solução. E aí, assim,
a solução resultante é uma solução de hidróxido de sódio, que é o que eles queriam desde o início, tá? Pode parecer um pouquinho complicado, mas qualquer coisa vocês assistam de novo esse vídeo para que vocês consigam entender, tá bom? O 6, ó, o uso da mais popular do cloreto de sódio é na cozinha, onde é utilizado para acrescentar o sabor a uma infinidade de alimentos e também como conservante de material de limpeza. É na indústria química, no entanto, que ele é mais consumido. São inúmeros os processos que fazem uso de produtos do processamento desse sal. O uso industrial do cloreto de sódio se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa desse sal. Pode-se afirmar que, a partir desse processo, seriam obtidos gás hidrogênio, gás oxigênio e ácido clorídrico, gás hidrogênio, gás cloro e ácido clorídrico, gás hidrogênio, gás cloro, hidróxido de sódio em solução, gás hidrogênio, gás oxigênio e hidróxido de sódio em solução. Bom, a gente consegue responder esse exercício usando a conclusão do exercício anterior, né? Você vai pegar a dissociação do NaCl, como eu mostrei para vocês, é Na mais e Cl menos, tá? A altionização da água, óbvio, que é H2 mais e OH menos. Na semi-reação catódica, nós teremos a produção de gás hidrogênio. Na semi-reação anódica, nós teremos a produção de gás cloro, tá? E aí a gente vai ter, então, a produção de, aqui na equação global nós observamos gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução. Então, a alternativa C é a correta, né? Gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução, tá? Com a resolução de uma, você consegue responder a outra. Obviamente, se nós não tivéssemos a anterior, tá? Nós teríamos que resolver na raça, tá? Fazer todo o processo novamente. Então, ó, o exercício 7. Fluoreto de sódio é um sal inorgânico derivado do fluoreto de hidrogênio, usado na prevenção de cáries, na fabricação de defensivos agrícolas e pastas de dentes. Nesta última aplicação, esse sal inibe a desmineralização dos dentes, prevenindo por isso os cáries. Em condições e cuidados adequados para tal, foram realizadas as eletrólises ígnea e aquosa dessa substância, resultando em uma série de informações as quais constam na tabela a seguir. Então, nós temos aqui descarga do ânodo, substância produzida, descarga do cátodo, substância produzida, e uma eletrólise ígnea e aquosa da mesma substância, tá? Do fluoreto de sódio. De acordo com seus conhecimentos eletroquímicos, pode-se afirmar que, na tabela preenchida com as informações desses processos eletroquímicos, não há informações incorretas, todas as informações estão incorretas, há apenas uma informação incorreta, há 2 informações incorretas e há 3 informações incorretas. Então, nós precisamos aqui analisar todas as semi-reações, tá? Para avaliar se tem alguma informação da tabela que está equivocada, beleza? O que nós temos que fazer para iniciar? Fazer as semi-reações tanto da eletrólise ígnea quanto da aquosa para as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo, tá? Então, ó, para a eletrólise ígnea, no cátodo nós vamos ter o quê? A redução do íon sódio, tá? Ó, o sódio reduzindo aqui, que é bem característico para o cátodo, e no ânodo nós vamos ter a oxidação do flúor, fazendo com que ele vá para o flúor gasoso, tá? Então, o que nós temos no cátodo? No cátodo, o íon sódio, né? No ânodo, o íon flúor. E como produtos, ó, no cátodo nós vamos ter o íon o sódio metálico, tá? E o gás flúor. Então, totalmente corretas essas informações da eletrólise ígnea. Na eletrólise aquosa, o que nós temos aqui? Ó, o cátodo indo para, no cátodo, o íon H+, indo para gás hidrogênio, então está correto aqui.
E no ânodo nós temos o íon hidroxila, tá? OH-, formando gás e oxigênio, ó, tá? Só que aqui nós temos o quê? A água formada ela vai estar líquida, tá? E o oxigênio formado vai estar gasoso, tá? Então a gente tem a produção aqui de gás e oxigênio. Aqui está dizendo que nós produzimos vapor de água e está errado, tá? Porque a água sai na sua forma líquida. Então só tem uma única informação incorreta, portanto nós temos aí a alternativa C como sendo a alternativa correta, tá? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu cheguei na metade desse conteúdo, então nós vamos ter 2 vídeos. O próximo vídeo eu continuo a partir do exercício 8, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito pesado, mas também a gente conseguir separar em 2 vídeos. Beleza? Bom, muito obrigado até aqui. Assistam o próximo vídeo para completar o LDA. E até mais. Tchau.